Então agora, né, a gente vai para o nosso painel. Então queria chamar aqui no palco a Lilian Liang, a Mônica Perracini e a Margarita Mizan. Esse palco fica bem pequenininho. Nossa! Gente, bom dia, que prazer estar aqui com todos vocês. Vamos ver muitos rostinhos conhecidos aqui para discutir esse tema tão importante. Eu sou Lilian Liang, eu sou jornalista, sou editora da revista Pitari, trabalho quase 15 anos com envelhecimento e é uma honra para mim estar aqui com a doutora Mônica e a Margarita, que são pessoas que eu já entrevistei e cujo trabalho eu acompanho há bastante tempo, então é muito legal poder estar aqui para conversar com elas. Bom, eu vou apresentar as duas, eu imagino que vocês já conheçam, mas eu vou apresentar, falar brevemente do currículo delas aqui. A Margarita é fundadora da Senior Services, ela é mestre em gerontologia, com experiência prática e profundo conhecimento sobre envelhecimento na casa e na instituição. Ela aproxima o conteúdo técnico da vivência cotidiana de quem cuida e de quem é cuidado. Margarita, obrigada por estar aqui para conversar com a gente. E doutora Mônica Perracini, fisioterapeuta e especialista em gerontologia. Ela é professora e pesquisadora reconhecida nacional e internacionalmente, com experiência recente na OMS, trabalhando na unidade de envelhecimento e saúde. Ela também possui atuação em inovação tecnológica para mobilidade, autonomia e qualidade de vida. Obrigada, doutora Mônica. Bom, gente, acho que vocês já sabem como é que vai ser aquele esquema. A gente vai fazer algumas perguntas e eu vou fazer algumas perguntas e se vocês tiverem perguntas, por favor, no QR Code, vocês enviam para a gente que a Dani vai organizar. A primeira pergunta todas as perguntas valem para as duas entrevistadas. A primeira pergunta para muitas pessoas, cuidado humanizado é um conceito muito bonito, mas às vezes distante da realidade. No dia a dia, dentro das casas brasileiras, o que significa de fato cuidar com humanidade e afeto? Margarita, vou abrir com você. Bom, primeiro, obrigada a todos que vieram até aqui, né? A gente discutir esse assunto que é o envelhecimento domiciliar, que faz parte da minha vida há 14 anos, 24 horas a gente respirando isso quando o idoso está em casa. A sua pergunta, Lília, sobre o envelhecimento domiciliar é um desafio que a gente assiste todos os dias quando a gente chega na casa, com a família, com os profissionais de saúde, com o contexto. Quando a gente pensa em humanização, a gente pensa que é aquela coisa de chegar, né, fazer o acolhimento, mas quando a gente chega e enxerga uma realidade, às vezes a humanização está ligada muito mais na observação da demanda desse idoso, né? O que ele está demandando em termos de cuidado, a necessidade desse idoso. Porque muitas vezes a gente chega na casa e não é a mesma, vamos dizer, a demanda do idoso não é a mesma da família. A família tem uma demanda e o idoso tem outra. Então, eu acredito que o cuidado humanizado no envelhecimento está centrado nesse indivíduo, na demanda deste indivíduo, o que ele, né, demanda. E aí a gente tem que lidar, muitas vezes até com os profissionais, tá? Que muitas vezes não estão preparados para esse cuidado. Atendem uma demanda familiar, mas não atendem a do idoso. Então, acho que o cuidado humanizado está centrado no sujeito, naquele que a gente vai cuidar, que é o idoso. Doutora Mônica? Bom, também é uma felicidade estar aqui com vocês hoje. Muitas caras conhecidas, então me sentindo muito acolhida. Eu queria começar essa conversa trazendo... A semana passada eu estive no Sesc, em Bertioga. Várias vezes já dei palestra no Sesc aqui em São Paulo, mas nunca tinha ido para Bertioga naquele festival de integração da melhor idade, né? Então você ir para lá e encontrar 800 idosos, todos juntos, para mim foi um grande desafio, assim, foi muito bonito de ver.
E numa das mesas lá, a gente escutou muito as vozes desses idosos, né? O que é que eles traziam. E uma senhora que mora ali na Bela Vista, ela fez um poema numa das atividades lá, e ela falou uma frase que me marcou muito. Ela falou assim: a autonomia é o chão onde eu piso. Para quem é da área de gerontologia, acho que dá uma certa dimensão do quanto que, acho que essa fala que a Margarida trouxe é muito importante, né? A gente fala de manter independência, autonomia dos idosos como um jargão na área de gerontologia, né? Mas eu acho que efetivamente poucos serviços, e isso a gente, é uma coisa que a gente vê mundialmente, poucos serviços de fato fazem o cuidado centrado na pessoa, né? Porque é um grande desafio mesmo, né? Não basta você ter um profissional bem preparado, carinhoso e acolhedor. Só isso não é cuidado centrado na pessoa. Cuidado centrado na pessoa, você tem que ter um modelo de cuidado. E esse modelo precisa ser uma linguagem compartilhada por todos, inclusive pela empresa que está implementando o cuidado. Porque se essa empresa não tiver esse olhar, ele não vai fazer o investimento necessário no treinamento, na capacitação desses profissionais, na escuta dessa pessoa, porque vai para além de você respeitar a biografia da pessoa, né? Respeitar a biografia é o primeiro passo, mas no dia a dia, isso é outra coisa. Essa coisa de, nós estamos respeitando a biografia. Está aqui o doutor Fábio Leonel, que é um geriatra. Eu perdi um cliente porque simplesmente o filho exigia que a mãe tomasse banho todos os dias. É uma mulher de 68 anos, com um quadro demencial inicial, e ela não queria, ela tinha um problema, ela fazia o cabelo, olha só, uma coisa simples. Vinha o cabeleireiro, fazia o cabelo dela, e ela não queria molhar o cabelo, e ela achava, a gente tentava, não, mas você pode tomar um banho com o chuveiro. Não quero, eu só vou tomar banho no dia que eu vou fazer meu cabelo. Então, vamos achar uma solução, fazer uma higiene íntima, vamos tentar, né? Precisa tomar banho todo dia? Não! Vamos buscar recursos. O filho, eu perdi o cliente porque ele exigia que nós, da empresa, obrigássemos as cuidadoras a dar banho todo dia na mãe dele. E aí eu tinha que explicar para ele, olha, não dá, nós vamos ter que achar outra solução. E aí ele falou, já que você não consegue dar banho na minha mãe todo dia, eu não, né? As minhas cuidadoras, nós não queremos a sua empresa. Eu falei, tá bom, mas eu não vou... o cuidado, ele tem, quando ele é humanizado, ele é ético. Ético com quem? Que ética que eu estou usando? Para quem? Para quem demanda o cuidado, e não para quem ordena e quem paga o cuidado, muitas vezes, né? Não, sem dúvida, eu concordo plenamente com você, Margarita, e eu acho que, para além dessa questão de você entender quais são as necessidades que essa pessoa tem, de fato, é você olhar o cuidado através dos olhos dessa pessoa. E isso, gente, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, porque nós, profissionais da saúde, a gente foi criado no modelo biomédico, né? Que não é o modelo centrado nos desejos, nas expectativas, nas preferências, nos valores daquela pessoa. É no que a gente acredita que é melhor para ela. Então, né? você não ouve muito assim, eu quero, a gente ouve muito dos cuidadores isso, tá? Eu vou cuidar dela como eu gostaria de ser cuidado. Falou, você não vai cuidar do jeito que você gostaria, você vai cuidar do jeito que ela gostaria de ser cuidada. Então a gente ouve isso direto na formação dos profissionais, desculpa, mas tem uma falha na profissão, na formação dos profissionais, né, que chegam com esse discurso dos cuidadores. Eu estou falando profissionais graduados, tá? Que tem, por isso que o doutor Wilson Jacob falou, não dá para qualquer um cuidar de quem é idoso. Por isso que é importante a formação dos profissionais, né? E ter esse olhar. Não é que eu vou cuidar como eu gostaria de ser cuidado, eu vou cuidar, sabe, dela, como eu gostaria de ser cuidado. Eu falo, não. Aí a pessoa se assusta, como não? É o melhor que eu posso fazer. Não, não. Você vai cuidar a partir da demanda desta pessoa. E o interessante, né, gente, é que assim, essa coisa do cuidado centrado na pessoa não é uma coisa nova na nossa área, né? E você pega todos os documentos de todas as organizações internacionais, a primeira coisa que vem o cuidado deve ser centrado nas necessidades
necessidades da pessoa, etc., na casa, no lugar onde ela vai envelhecer, de desejo, etc. e tal. E na realidade o que a gente percebe é que muitas vezes esses documentos eles são difíceis de implementar. Eu acho que essa foi uma das maiores aprendizados que eu tive na OMS. É que assim, a gente escreve, faz pesquisa, para rodar um documento lá a gente faz 1 ano e meio de pesquisa, entrevista 50 mil pessoas, etc. e tal, mas na hora de implementar, de fato, aquilo que está, aquelas diretrizes, aquilo que está ali, é um desafio enorme. Porque eu acho que você precisa implementar, entendendo também que não adianta você transformar só o cuidador que está na casa da pessoa, né? São múltiplos atores de transformação. É o que você acabou de falar, é o filho que não aceita, é a nora que vem também, que dá, né, a sua opinião, a empregada de anos da casa que continua lá e também sabe o cônjuge, muitas o vezes, que cônjuge. boicota o cuidado. Olha, é tão complexo que abriria uma discussão aqui se a gente for pensar em cuidado domiciliar. Mas eu acho que tem uma questão que é importante. Os estudos mostram que para a gente implementar isso efetivamente, uma grande transformação é você ter lideranças muito bem treinadas e motivadas para fazer a implementação dar certo. Porque se você não tem, eu acho que isso vira, de fato, né, palavras ao vento, como a gente costuma dizer, né? E que no dia a dia não acontece. Mas é você realmente fazer essa transformação a partir de entender que você sozinho não faz, você precisa de todas essas pessoas e escutar essa família é importante. E aí vem a coisa do negócio, né, gente? E assim, escutar a família é importante. Você vai cobrar por isso? Você vai pôr um assistente, né, sei lá, um psicólogo, um assistente social para fazer essa interface com a família? Você vai cobrar? Eu já tive essa experiência porque já tive uma empresa de home care no passado. O que a gente fez? A gente embutia isso dentro do custo. Porque a hora que eu vou falar para a família, não, você precisa passar com um psicólogo, você precisa passar com assistente social, porque a gente precisa fazer o levantamento da família, etc. Não, minha família não precisa nada disso. Né? Então a gente tem que ter aí que está o modelo de cuidado, inclusive do ponto de vista de implementação da gestão do negócio, ele precisa pressupor que o cuidado centrado na pessoa implica em, inclusive, custos de uma equipe. Né? Eu quero te falar que quando o modelo de cuidado da Senior Services, SANI, né, agora, a gente tem 3 atores nessa trama do cuidado domiciliar, tá? A gente tem o cuidador, a família e o idoso. A gente trabalha esses 3 atores que estão no contexto das atividades de vida diária, no cotidiano. É aquele levantar, tomar banho, tomar medicação, eu estou falando do dia a dia. Então a gente, na SANI, né, agora a gente tem profissionais preparados para atender a família. A primeira coisa que a gente faz, ligou, a gente, ok, fechamos o contrato, vamos até a casa para conhecer quem? Primeiro o idoso. Conhecer a família, a dinâmica familiar. Eu sou terapeuta sistêmica de casal e família, estudo famílias no envelhecimento há muitos anos, eu observo as famílias. Porque a gente não cuida sozinho, é que a Mônica falou. A gente precisa de todos esses atores para poder realizar o cuidado. Então a gente cuida do cuidador, a gente cuida do idoso e a gente cuida da família. Quando a gente consegue fazer essa tríade, tá ali, né? Aí tem os profissionais de saúde ainda que estão na obra. Os médicos, por exemplo, os geriatras. Tem geriatra que a gente tem diálogo fácil. Do dia a dia, não evacuou, não está urinando direito, é do dia a dia. Então, assim, a gente trabalha, pelo menos a Senior Services foi construída com esse conceito. Primeiro, ouvir o idoso, naquilo que ele deseja, naquilo que, como ele quer fazer como você falou, doutor Wilson, cruzeiro, né? Ele está lá no navio dele, seja o navio de quem tem condições, de quem não tem, todo mundo está no navio envelhecendo. E a gente tem que cuidar dele. Depois a gente olha essa família e a gente cuida dos cuidadores. E cuidar da família é essencial. A família vem totalmente perdida, e com razão, né? Você vê o seu pai, a sua mãe, a sua avó num processo, num declínio, né? A gente cuida de idoso frágil.
idosos que estão com quadro demencial, com situações muito críticas. Então a gente faz esse trabalho de cuidar também da família. Eu só queria... Porque já coisa cair? Eu sou idosa também, vocês sabem, né? Não, mas aí Eu tô, mas aqui tá cheio de médico. Se eu cair, meu seguro é a 1000, tá? Eu sei que você tem uma lista. Tem fisioterapeuta, tem muita gente querida aqui que me conhece, então qualquer coisa. Eu sei que a gente tem um roteiro. Eu só Tem um queria... roteiro, a gente já saiu do roteiro. A gente já tá? saiu do roteiro faz tempo, né, Valéria? Eu só queria complementar uma última coisa. Eu acho que nessa gestão do cuidado centrado na pessoa, uma coisa muito importante que eu acho que a tecnologia pode ajudar muito é a comunicação entre todos esses atores, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem de compartilhar informações relevantes para aquele idoso, naquele dia, naquele contexto. E eu acho que a tecnologia, isso sim, vai poder fazer uma grande diferença, porque se a gente tem essa informação, a gente economiza tempo, economiza recursos, né? Eu acho que, assim, é fundamental a gente entender que precisa realmente colocar algumas coisas para que você tenha... Né? Eu acho que é inevitável que a tecnologia permeie o cuidado. É inevitável isso. É que nem aqui, eu acho que foi, não sei se foi o Michael e o Joseph que falaram, o Dr. Wilson mesmo, a gente aprendeu a ir no caixa eletrônico, a gente aprendeu a usar o smartphone, a gente tem agora, como fala, aqueles reloginhos que medem tudo, smartwatch, olha, eu sou idosa, nem lembro. Tem um monte de coisa que monitoram a gente, que a gente precisa estar o tempo todo, e o cuidado não vai ser diferente, né? Com relatórios, com a IA, oferecendo orientações para aquele cuidador que está ali naquele momento, né? Então, assim, tem muita coisa a ser feita. Gente, sonho de toda jornalista, né? Você faz uma pergunta e vem uma aula de 2 horas de cada uma. Imagina, mas todas essas discussões são muito importantes e elas têm que vir mesmo nesse ambiente, né? Que é onde a gente está discutindo o estado da arte, onde a gente está discutindo tendências. A minha segunda pergunta é a respeito do cuidador como peça-chave aí nesse quebra-cabeça, né? Como é que a gente pode atrair, formar e reter bons cuidadores? E mais importante, como valorizá-los social e financeiramente? E aqui eu gostaria também que vocês fizessem um recorte de gênero, né? Porque a gente sabe que o cuidado é muito exercido pelas mulheres, tanto no ambiente formal quanto no informal, né? Então eu queria que vocês fizessem esse recorte também, se possível. Vamos lá. Bom, de fato, eu acho que essa é a grande questão para os próximos anos, décadas, né? Quem é que vai cuidar de nós e dos idosos que aí estão, né? Eu acho que está todo mundo se perguntando isso e tentando entender como é que a gente pode fazer para que essa revolução do cuidado, de fato, aconteça na prática. Dentre as discussões que eu pude participar no INES, inclusive com a Organização Internacional do Trabalho, é essa questão. No mundo inteiro, quem cuida são as mulheres, né? Então, no Brasil não é diferente, cerca de 72% dos cuidadores no Brasil são mulheres, né? Mulheres na faixa de 45 a 48 anos, embora a gente tenha até pessoas mais jovens entrando nessa seara do cuidado também. No mundo inteiro, são mais de 300 milhões de pessoas que cuidam, né? E as mulheres, no geral, estou falando de cuidador de pessoas idosas, em geral as mulheres cuidam 4 horas a mais por dia do que os homens cuidam de qualquer outra coisa. Isso no dia a dia da vida das mulheres. Então, de fato, a gente tem essa questão de que a mulher nasceu para ser cuidadora. Isso é a maior falácia que a gente já construiu em termos de sociedade, porque é você, na verdade, fazer uma tremenda injustiça social, né? Ainda mais, acho que nos dias atuais, onde a mulher está assumindo um protagonismo no mercado de trabalho enorme, né? Então, não é justo e não é de uma sociedade, vamos dizer assim, equânime, que tenha equidade, que a gente continue acreditando nessa falácia. Pois bem, eu acho que então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente precisa, o fato é, realmente, as mulheres são a maior parte do mercado de cuidadores no mundo. A gente tem que trazer os homens para esse mercado,
O Japão fez isso em algum momento, né? Eu estava lendo outro dia que o Japão, em algum momento que estava com uma crise econômica, aumentou a remuneração dos cuidadores domiciliares, lá, dos cuidadores acompanhantes de pessoas idosas, e deu treinamento, e muitos homens estavam fora do mercado de trabalho. Opa, eles pularam para esse mercado como uma oportunidade temporária. Então, assim, é aquela história, né? Só vem para o mercado quando você remunera. Quer dizer, se você tivesse uma boa remuneração, eu tenho certeza que muitos homens, mais homens, né, Margarida, se colocariam nesse mercado. A gente tem muitos auxiliares de enfermagem homem, a gente tem, mas não é a grande maioria, né? Então, eu acho que tem que ter, essa coisa do gênero é uma coisa complicada, mas eu acho que para você reter e você, na verdade, alcançar novas potenciais pessoas e profissionais nesse mercado, eu acho que tem que ter, dar visibilidade, valorizar e pagar melhor, né? Numa das muitas conversas que a gente fez, tinha uma professora lá no Canadá, que trabalha com isso há muitos anos, ela falou, olha, aqui no Canadá a gente ficou horrorizada na Covid, porque a gente se deu conta de que esses cuidadores lá nas instituições de longa permanência estavam absolutamente jogados, ninguém via o trabalho dessas pessoas. Eles eram totalmente invisíveis. Aí começou a ter uma mortalidade muito alta durante a Covid. No Canadá foi um país que foi assim, curioso, né? Todo mundo falou, como assim no Canadá a gente está tendo uma mortalidade nas instituições de longa permanência? Eles não estavam absolutamente nem um pouco preparados para isso. E assim, eles são, os cuidadores, gente, hoje em dia eles continuam ainda muito invisíveis, né, Margarida? Na sênior a maioria são mulheres mesmo, né? Nós temos até dificuldade de recrutamento de cuidadores homens. Quando há uma demanda, a gente tem que rezar para aparecer um bom cuidador homem, mas há uma invisibilidade mesmo. A professora Helene Nerata e a professora Nádia Guimarães, elas falam, né, que a indústria do care é a indústria que mais cresce no mundo, mais que a indústria automobilística. Imagina, nós estamos falando, como você falou, quem vai cuidar de nós, né? Que se a pessoa que vai cuidar, que seja preparado, que tenha, né, uma boa formação. Bom, cuidador, primeiro assim, eu tenho empresa, eu fiquei na instituição de longa permanência há muitos anos, trabalhei, e aí eu abri uma empresa de cuidadores. Muitas vezes, quando eu chego e falo para as pessoas, olha, eu tenho uma empresa de cuidadores, ela tem uma empresa de cuidadores, sabe? Antes era muito assim. Mas os cuidadores são eles que vão lá na frente, são eles que dão banho, são eles que alimentam, são eles que fazem a escuta desse idoso. E é pouco visto. Por que será? Porque velho é o outro? A professora Ieda está aqui, que é um ícone para mim, em termos de... É verdade, de cuidadores, ela pode falar muito bem. Não existe nenhuma legislação hoje, quando foi se tentar, não é isso, doutora Ieda? Que os cuidadores fossem vistos como profissionais, regulamentada a sua profissão, foi deixado de lado. Então, assim, assim, uma invisibilidade incrível, mas eu sou psicóloga e eu entendo isso. Ninguém quer olhar para isso, né? Ninguém quer olhar para a decrepitude. Um idoso, eu cheguei aqui, estava um cheiro, eu falei, tá um cheiro de urina. Eu falei, será que eu já estou carregando isso em mim? Porque você vai visitar o idoso lá, às vezes na casa, tá aquele cheiro, né? Aí você fala, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar disso, né? Que dê dignidade para esse indivíduo. E quem dá essa dignidade? Vamos lá. Na instituição de longa permanência, se o cuidador falta, é um caos. Na casa, tem casas que a gente tem que ficar desesperado se o cuidador falar que não vai. Porque aquele idoso depende para tomar banho, para comer, para medicação, para ser tirado da cama muitas vezes. Então, esse profissional, ele é mal visto. Desculpa os profissionais que estão todos aqui. Nós temos que brigar todos por esse profissional. Né, professora Ieda? Ninguém quer saber. Eu fui numa audiência pública em Brasília para falar sobre a questão do cuidador. Até a professora Ieda estava lá, brigando junto com a Marília Berzins. Você sabe que a pessoa que era do governo, que veio falar, que eu acho que ela era da assistência social, do ministério, não sei o quê, ela nem sabia o que era o idoso. Ela falou tanta bobagem, desculpa eu falar. Você fala, mas essa pessoa sabe o que ela está falando?
ela sabe de quem nós estamos falando, e nós estamos falando de um idoso que ainda consegue pagar o cuidador. E aquele idoso que não consegue, que o cuidador é o familiar, que às vezes está estressado, tem que se pensar nisso tudo. Quer falar ou dar uma palavra sobre os cuidadores? Ela não estava no roteiro, tá? Não estou no roteiro, gente. Só quero agradecer a gentileza da Margarita, mas eu acho que eu concordo com o que ela está falando. A questão dos cuidadores tem que ser uma briga de todos nós. A profissionalização foi uma briga de 25 anos de gente do país inteiro e ela foi vetada em 2019. E aí, por conta do veto presidencial na época, nós tivemos que começar tudo de novo, do zero. Então, eu só espero que isso não demore mais 25 anos. E o que isso faz? Isso faz com que, não é o caso da Margarita, que tem um trabalho super bom, mas a gente tem cursos e cursos, e nenhum curso. A pessoa vem com um certificado, sabe Deus do que, na casa de alguém e diz que ela é cuidadora. Que tipo de cuidadora? Então, assim, você está deixando... quando você tem um filho e contrata uma babá, você vai se certificar muito bem quem é essa pessoa. Será que você faz a mesma coisa quando você vai contratar um cuidador para cuidar do seu pai, da sua mãe ou da sua avó? Ou o que vem em primeiro lugar é quanto você vai ter que pagar? Então, eu acho que são coisas que a gente também tem que pensar. Obrigada, Margarita. Obrigada a você, professora Ida, por contribuir. Bom, a próxima pergunta é a respeito de afeto, né? Então, a gente estava falando dos cuidadores. Aliás, eu queria ter um pouquinho a questão dos cuidadores, Margarita. Queria que você falasse um pouco da diferença entre o cuidador formal e o cuidador informal. Eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação e os diferentes contextos em que esse cuidado acontece, né? Como esse cuidado acontece. Inclusive, eu vou trazer aqui um estudo israelense que você estava falando no Japão, mas em Israel é muito interessante isso. Eles começaram a observar que não era só o cuidador formal remunerado, mas que eles tinham que cuidar também dos cuidadores informais, que eram a família, nessa tríade entre o cuidador, a família e o idoso, né? Que esse é o modelo que a gente está fazendo. Então, assim, aqui no Brasil, a questão do cuidador no meio familiar é difícil a gente ter essa visão, porque é um profissional invisível, né? Ninguém quer ver. Nem o profissional que vem na casa, por exemplo, um fisioterapeuta, a terapia ocupacional ainda se preocupa com o cuidador, ainda pensa como orientar o cuidador, mas tem outros profissionais que não. Por exemplo, ele vai no médico, o idoso. Às vezes a família nem aparece, ela só aparece lá para tomar um cafezinho com o idoso. Quem conhece melhor o idoso? Essa família ou esse cuidador? Muitas vezes é esse cuidador que tem muito mais informações para dar para o médico, para o profissional de saúde. Então, assim, esse profissional realmente no Brasil precisa ter um holofote sobre ele. É ele que vai cuidar de todos nós. Posso mulher? Eu acho que um pouco que a Ida falou, que é o cuidador familiar, né, que é, na verdade, no nosso caso, talvez no Brasil, 70% do cuidado é oferecido por pessoas da família, mulheres que deixam de trabalhar, deixam de estudar, enfim, para cuidar de um familiar idoso, né? Mas eu acho que a responsabilidade, não só do setor público, mas também do privado, é oferecer alternativas, né? Eu acredito muito nisso. Num dos trabalhos que a gente fez na UNES, a gente criou um pacote de serviços essenciais para cuidados de longa duração. A gente ouviu especialistas do mundo inteiro, fez um grande painel e filtrou. A gente tinha, sei lá, mais de 150 serviços enumerados e chegamos lá a 50 e 36 que são essenciais e lançamos lá o documento. Dentre esses serviços, uma das coisas que foi ficando dentro do rol de decisões foi que a gente precisa criar serviços de respite care, né, que é de cuidados, para que esse cuidador tenha momentos de descanso. E isso tem que ser uma coisa, de fato, oferecida no mercado. Porque, tudo bem, você tem lá uma empresa de atendimento domiciliar, mas vamos oferecer serviços específicos para isso, né, Margarita? Já estamos pensando, tá? Estamos pensando. Porque é isso, né? Quer dizer,
sei lá, eu preciso fazer uma viagem, eu quero ir passar um final de semana com a minha filha que mora no interior. Por que eu vou deixar minha mãe? Eu vou ter que botar ela numa instituição de longa permanência que tem alguma... Não, pode levar para a Sani. Então, leva para a Sani. Liga na Sani que a gente cuida. Ou eu quero ir para um show à noite, eu preciso recrutar um filho. Aí você começa, liga para um, liga para outro, hoje eu não posso, amanhã eu não posso, não sei o quê. Aí você já desistiu de ir para o show, ninguém vai e tal. Então, será que tem um cuidador que pode fazer alguma... Então, esse serviço ele precisa ser empacotado de um jeito que valorize o cuidador familiar, sabe? Então, eu tenho um caso muito interessante, que é assim, era um casal, e o idoso, ele começou a declinar e a esposa estava bem. E aí ela queria viajar para visitar os filhos que moravam fora, conhecer o neto, e ele não conseguia fazer essa viagem. E aí ela ligou na empresa e ficou com medo, porque como cuidador, ele não vai aceitar, porque não aceita também, né? Ninguém aceita. Imagina, eu tenho uma vida super... Eu sou idosa, tenho 65 anos, eu cuido da minha vida, tal, e de repente tem alguém do meu lado ali, falando pra mim, né? Ah, você precisa de alguma coisa, é chato, vai. Aí, é verdade. Aí a gente chegou, primeiro a gente fez um trabalho com ele, né? Que aí a gente tem nossos profissionais, tem gerontólogos, né? Que fazem um trabalho com esse idoso, e a idosa louca pra vazar, né? Tô louca, e quem vai cuidar do meu marido? Porque tem isso também. Ela ficou preocupada, com quem eu vou deixar meu marido? E aí a gente teve um trabalho, primeiro com ele, de aceitação, segundo, confiança para ela, que ela poderia fazer essa viagem, e ela foi. E ela deixou esse idoso aos nossos cuidados, ela viajou, ela fez a viagem, viu os netos, tinha contato com a gente sempre, a gente mandando, olha, tá tudo bem, mandava imagem dele, que ele estava bem, tudo bem, e ela fez a viagem e voltou e nos agradeceu muito, porque ela era a cuidadora dele, né? E ela precisava respirar. Então, assim, também pensar nos cuidadores, e aqui está a professora Naira também, que tem um ambulatório de cuidadores familiares. Então, olha só, a gente tem que cuidar de tudo isso, a gente tem que cuidar da família, dos cuidadores profissionais, do idoso, olha essa rede, e que é invisível, tá? Ninguém quer saber disso. Eu vou nos congressos, vou tudo. Todo mundo está falando de uma série de questões bonitas. Ai, não sei o quê. Eu falo, mas quem vai trocar a fralda? Quem vai ver se esse idoso tomou uma medicação? Quem vai ver se ele comeu? Se ele está triste? Na instituição, aprendi isso. Nós todos na instituição, a Carla está aqui, nós todos somos cuidadores. Eu sou cuidadora. Eu me sinto cuidadora. Depois de tantos anos de trabalho com isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar para tudo isso. É muita coisa para olhar, né? Aliás, eu vou dizer para vocês, para a Organização Internacional do Trabalho, todos os profissionais de saúde são cuidadores, são profissionais do cuidado. Então, todos nós realmente somos profissionais do cuidado, com diferentes níveis de formação, de treinamento, de capacitação, mas somos todos profissionais do cuidado. E que dependemos nas nossas intervenções dessa pessoinha que fica lá, né, Marguerite? E você fala assim, olha, talvez esse chinelinho para caminhar não seja bom, vamos trocar esse sapato. Aí você faz toda a sessão de fisioterapia, fortalece o músculo e tal, e se esse cuidador não estiver lá preparado para olhar e fazer isso junto com você, acabou, né, gente? Nas outras 24 horas nada acontece, né? Então... Legal, gente. A nossa próxima pergunta é sobre afeto, né? E aqui eu queria compartilhar, afeto no cuidado, e aqui eu queria compartilhar uma experiência que eu tive no Instagram, eu faço alguns vídeos e tal, e teve uma entrevista da Paula Burlamac, que teve uma repercussão muito grande, que ela fala, eu me arrependo de não ter tido filhos, porque agora quem vai cuidar de mim na velhice, né? E aí todo mundo falou, defendendo, acusando, então houve muita repercussão essa entrevista dela, né? E aí lá no perfil eu fiz um vídeo comentando que tinha tido essa entrevista, que ela tinha falado isso. E aí uma das coisas que foi levantada nos comentários é que talvez o medo dela não seja exatamente não ter ninguém quem cuide, mas ter alguém que cuide com afeto. Porque o cuidador, ele pode levar, né? Porque ela fala, eu cuidei dos meus pais, a minha irmã cuidou dos meus pais comigo, e eu não tenho garantia desse cuidado, né? E aí muita gente falou, talvez o seu medo não seja de não ter ninguém que cuide de você, mas de não ter alguém que cuide de você com o mesmo afeto que você cuidou dos seus
seus pais. Então eu queria contar essa história e queria fazer a pergunta para as duas, né? A gente fala muito da tecnologia digital, mas quando a gente fala de conexão, né? Como a gente mantém a conexão emocional no cuidado, mesmo com a pressão do tempo, o estresse e muitas vezes a falta de recursos. Queria que vocês elaborassem também os limites e as expectativas depositadas na relação com o cuidador. Eu queria... Dá licença, Mônica. Eu quero falar uma coisa. É assim, o cuidado por amor. A gente ouve isso, né? Por que você quer ser cuidadora? Porque eu amo o idoso. Eu falo, você não ama nada. Aí a pessoa fala, como assim não ama? Você não ama nada, porque a gente não ama alguém. O amor é que a gente é latino, né? Então a gente é quente, é caliente, a gente ama, a gente... né? E não é assim, né? O cuidador, ele não ama ninguém. Ele pode trabalhar com compaixão, né? Olhar para o outro num sentido humano, de ver aquilo que o indivíduo tem de necessidade. Dizer, puxa, ele é humano que nem eu e ele precisa ser cuidado, né? Essa compaixão. Então a gente ouve isso direto, tá? Eu formei muitos cuidadores, né? Tá aqui o doutor André Castan, que me ajudou nessa jornada de formação dos cuidadores. E eu desconstruía isso, tá? E isso que a Paula tá falando, tipo assim, a gente tem a fantasia, eu quero ser cuidada com amor, que nem a minha mamãe cuidava, aí eu já vou entrar. Não, juro! Eu posso falar uma coisa? Quando a gente vai numa observação de um idoso, você observa exatamente qual é a demanda, como ele gostaria de ser cuidado. Se ele gosta de ser mais tocado, se ele não gosta de ser tão tocado, se ele gosta de ser, por exemplo, ouvido, ele gosta que fale pouco, ele gosta de falar mais. Porque a gente tem a fantasia do cuidado por amor, nós latinos. Isso não existe. Nós vamos formar profissionais para o cuidado. Então, assim, como é que você faz formar um profissional e ele entregar para esse idoso essa sensação de que ele está dando afeto também, né? É muito desafiador isso. Mas eu queria desconstruir isso, tá? A gente pode, nem todo mundo que tem filho é cuidado pelos filhos também, tá? Ter filho e ter família não significa cuidado, ok? A gente tem uma fantasia de que a família vai cuidar, né? A família não cuida, tá? Muitas vezes tem famílias que cuidam, tem famílias que não cuidam. Então a gente tem que primeiro desconstruir essa ideia de que é o cuidado por amor, com os profissionais. E sim compaixão, né? Eu posso ter uma empatia com aquele indivíduo. Mas como é que a gente sensibiliza esse cuidador? Como é que a gente profissionaliza isso? Na Sênior a gente tenta fazer um trabalho de escuta com os cuidadores, a gente faz reunião com os cuidadores todos, escuta um por um, escuta as demandas deles, o que está acontecendo, tanto no aspecto subjetivo da relação. Estou falando coisas aqui bem técnicas, tá? Não, eu concordo com tudo isso. Eu mudei de São Paulo, né, durante a pandemia, não estou morando mais em São Paulo, e minha mãe foi atrás de mim, um ano depois, comprou a casa do meu lado. Né, e a primeira reação que eu tive foi assim, e agora, né, fiquei cuidadora mesmo, né, porque se ela mudou do meu lado, sou eu a cuidadora, ela me escolheu sem ter me consultado. Mônica, desculpa, eu me mudei, quando eu me separei, eu fui morar no Paraíso, aí depois eu falei, eu vou para perto das minhas filhas. Então, aí eu me mudei para perto dela. E aí, a gente realmente, eu acho que quando você cai nessa coisa do cuidar, né, bom, fui escolhida, o que significa isso? Eu tenho mais 3 irmãos, né, como é que vai ser essa relação? Então, o primeiro momento você fica mesmo numa situação de preocupação, amedrontada, porque não é isso, né, eu amo minha mãe, mas eu também amo a minha liberdade, né, de escolha, de ir e vir, como é que fica isso, né? Então, eu acho que essa é uma questão que as famílias precisam ser acolhidas e os cuidadores também, para entender quais são os limites desse cuidado e aonde a gente pode ir, e eu acho que hoje eu estou muito mais em paz com isso e fui trabalhando isso, né? Também em terapia, tal, para entender quais seriam as repercussões disso na minha vida. Mas eu queria trazer um aspecto que eu acho que é uma discussão interessante. A gente não faz muito essa discussão, até porque, como a gente ainda tem essa coisa da invisibilidade do cuidado muito feminino, a gente precisa ainda trazer
que o cuidado pode ser estressante, que ele tem consequências negativas e tal. O estresse do cuidador é uma coisa, é um fato. Mas eu tive a oportunidade de participar de um grupo também no Canadá que estava discutindo os aspectos positivos do cuidado, que é o cuidado como uma possibilidade de florescimento pessoal para o cuidador. E eu acho que isso é uma discussão que a gente também precisa fazer. Eu acho que tem aspectos negativos, né? O estresse, a sobrecarga, as demandas emocionais, físicas, financeiras e tal. Mas eu acho que a gente também pode começar a ensinar as pessoas que essa troca e essa conexão pode ter aspectos positivos, né, Maria? Não, a gente vivencia isso na empresa. Quando a gente consegue estabilizar aquele cuidado, você consegue perceber que há um ganho também, né? Um ganho para esse cuidador. Ele se sente potente na sua prática, né? Na hora que ele consegue realizar o trabalho, na hora que ele consegue estabelecer uma relação afetiva, entre aspas, de afeto, porque para nós psicólogos afeto pode ser positivo e negativo, mas um afeto bom com aquele idoso. Então, assim, tem muitos pontos positivos que a gente vê. A família também, ela está num outro lugar de cuidado, né? Que não é aquele cuidado direto, estressante. Então, tem muitos aspectos positivos. O cuidado ele pode ser leve, mas para ele ser leve, muitas condições precisam estar operando. Mas eu acho que é importante a gente também falar disso, que o cuidado pode ser leve. E acho que uma das grandes responsabilidades é a gente ter serviços que suportem essa leveza do cuidado. Porque se você tiver, né, e aí eu acho que não só na esfera privada, mas pública, eu acho que a gente tem uma sociedade mais justa, né, com mais conexão, com mais... né, eu acho que realmente qualidade, né, Por isso, de cuidar. eu acho que assim, a iniciativa privada, conversando com a academia, é muito rico isso. Em toda a minha trajetória, eu tentei me aproximar da academia, tentei não, né? Tô indo aí, né? Aqui muita gente eu conheço que produz conhecimento, né? Isso é importante. A academia e a iniciativa privada estarem juntos para a gente construir alguma coisa, até como um modelo para políticas públicas também, né? Fica parecendo distante quando o Joseph vem aqui e fala desse novo projeto dele, né? Aí tem gente que fala, puxa, mas isso aí é uma coisa irreal para a grande maioria da população. Mas pode ser uma sementinha que está nascendo ali para a gente propor iniciativas, políticas públicas para outros segmentos, né? Mas a gente tem que quebrar os preconceitos. Tem um preconceito da academia com a iniciativa privada. Na hora que isso for quebrado, a gente consegue estabelecer uma relação muito bacana, com modelos muito ricos. A próxima pergunta era exatamente sobre isso, Margarita. A gente está falando aqui de casa do futuro, cuidado humanizado, envelhecimento saudável, mas isso muitas vezes é acessível só para uma parcela pequena da população, né? Então, como é que a gente pode atuar de forma a proporcionar um envelhecimento em casa, por exemplo, para a camada que tem menos renda e como é que isso fica em termos de políticas públicas? Eu acho que eu não sei, né? Porque eu não trabalho com política pública, eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso assim, específico, eu tenho minha opinião, que não é aquilo, né? Mas eu acho que a iniciativa privada, se começar a ter a possibilidade de conversar com os pares que produzem conhecimento, isso vai ser rico, com modelos, sabe, tentando modelos, a gente experimentando, né? Eu acho que essa uma alternativa que a gente tem. Senão fica muito ilha, sabe? A ilha do conhecimento, com a ilha da iniciativa privada, sabe? Fica todo mundo no seu quadrado, a gente não consegue estabelecer, construir nada. Eu acho que a gente tem em política pública alguns programas bem exitosos. Eu vou falar de dois, eu acho que em São Paulo a gente tem um programa de acompanhante de idosos, que eu acho que é muito bem sucedido.
Eu tenho um aluno de doutorado agora que está entrevistando os cuidadores profissionais, fazendo grupo focal com eles para a gente entender como é que a gente pode inserir a questão da prevenção de quedas e tal. Mas eu tenho acompanhado ele nessas conversas e tenho visto assim, o que esses cuidadores querem? Claro, eles querem ferramentas, né, para cuidar melhor, é isso que eles querem. Então, é muito engraçado que chega uma hora a gente faz um brainstorming com eles. Então, o que seria tecnologia que poderia ser disruptiva no seu trabalho? Ah, não, eu queria ter um celular que eu fizesse assim na casa e identificasse todos os riscos e desse sugestões. Eu falei, gente, maravilha, eu também quero cadê esse aplicativo? Vamos lá trabalhar nesse aplicativo, que eu acho que vai ajudar bastante. Então, assim, o que a gente vê é que na política pública você tem, acho que, programas que são muito bem equacionados, e esse é um deles, mas eu vejo também que não basta você ter a equipe lá, acho que a equipe precisa ter ferramentas de trabalho. Então, acho que se a gente quiser colocar isso numa escala maior, né, como dizem as startups, escalar, né? Para escalar, eu acho que a gente vai precisar usar realmente de tecnologia e também acho que achar algumas saídas que realmente fazer valer a necessidade que aquele profissional tem lá no dia a dia com aquela pessoa, né? Então é impressionante a gente ver que coisas simples já funcionam muito bem, né? Então, eles falam, tudo acontece pelo WhatsApp, né? Tudo acontece pelo WhatsApp. E aí isso é uma grande ferramenta de comunicação. Como é que a gente pode potencializar isso de alguma forma, né? Para trazer um pouco mais de benefício. Então eu acho que assim, esse programa de acompanhante de idosos que tem em São Paulo e tem também o Maior Cuidado em Belo Horizonte, eu acho que são dois programas muito bem sucedidos e que estão mostrando que a hora que você pega o cuidador que mora lá naquela mesma comunidade, no mesmo território, que você não vai trazer um cara lá do outro bar, não, ele mora ali, ele conhece a realidade daquilo ali, e ele vai atuar ali, aquilo é fantástico, com o apoio de uma equipe multidisciplinar, né? Faça-se bem a ressalva disso, porque eu acho que também se não tivesse isso não seria muito bem sucedido. Então eu acho que esses dois programas são muito bons e deveriam ser replicados de alguma forma. Agora, existe um outro programa que eu gosto muito, que eu estava até comentando com a Raquel antes da gente entrar, porque ela estava perguntando, como é que a gente faz o Aging in Place acontecer, né? E esse programa que acontece nos Estados Unidos, eu acho que é um programa muito disruptivo, que é o seguinte, você põe uma enfermeira, um terapeuta ocupacional e um faz tudo, que é o marido de aluguel. 4 meses escutando esse idoso, né, para que ele possa continuar vivendo na casa dele, o que a gente pode fazer para que esse ambiente seja mais funcional. Eu acho que o faz tudo faz toda a diferença, né, gente? Porque nós todos aqui sabemos que você vai na casa e você, não, precisa botar uma barra no banheiro, precisa... Cadê? Quem vai pôr? Quando vai pôr? Quem que você vai contratar? Quanto custa? Né? Tudo bem que hoje acho que algumas empresas de material de construção até estão fazendo isso, né, com instalação. Mas é diferente, porque o cara não sabe o tamanho, não sabe aonde e tal. E essa questão da negociação com a terapeuta ocupacional, né, de como fazer e como seguir isso durante um tempo para ver se aquilo lá deu certo, se funcionou, se foi bom e tal, eu acho que faz toda a diferença, né? Eles já provaram várias vezes que o programa, inclusive em termos de custo-efetividade, é enorme, porque você evita internações, você evita que aquele idoso tenha problemas mais graves e tal, e ele continua sendo funcional no dia a dia dele, fazendo as coisas que interessam para ele, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer uma parte desses modelos e reinventar um pouco essa história, para que a gente consiga ter programas que sejam custo-efetivos e que façam com que as pessoas realmente consigam envelhecer, como disse o relato quando começou, 80% das pessoas querem morar nas suas próprias casas, ninguém quer sair de casa. Eu acho super legal esse empreendimento, valorizo super, mas talvez não seja para todo mundo. Porque se você perguntar para as pessoas, algumas pessoas vão achar fantástico ir para um lugar desse, que tem 1000 atividades, faz 1000 coisas e tal, e a gente vai falar assim, não, isso não é para mim. E para essas pessoas que vão dizer, isso não é para mim, precisa ter soluções. E o que eu acho que a gente não tem ainda são soluções. As soluções que a gente tem são poucas, são restritas, são caras
na maior parte das vezes, e talvez não atendam todas as necessidades. Então, eu acho que a gente, eu digo aqui, academia, o setor privado, todo mundo precisa pensar em como fazer isso acontecer. É fácil? Nem um pouco, porque isso precisa de estudos, né? De implementação, que são estudos caros, de longo prazo e tal, mas que alguém precisa começar a investir, porque se não tiver esse investimento, a gente não vai ter soluções. A gente pode, magicamente, eu costumo dizer, a gente da academia tem essa coisa, magicamente a gente acha que sabe o que as pessoas precisam, baseados numa coleção de pesquisas, muitas delas feitas em países uma realidade muito distante da nossa. Né? O Dr. Wilson sabe aqui como a gente às vezes importa, né, pesquisas feitas em países desenvolvidos e que não se aplicam à nossa realidade. Né? E se a gente não começar a achar as nossas soluções, a gente vai continuar achando que as soluções deles vão nos servir. Né? Então, talvez a gente precise pensar e repensar esses modelos. Né? Você falou em 2 programas, ou 3, 2, né? 2 no Brasil. No né? Brasil. O Brasil é imenso, culturas diferentes. Como é que a gente pensa no cuidado desse povo todo? Como é que a gente vai pensar isso? Ela falou em 2 programas, um programa que é aqui de São Paulo, que acredito que atende um número muito pequeno em relação à está crescendo, está se expandindo. Né? Outro lá em Belo Horizonte, que tem aqui a Miriam, da Cuidadosas, que é uma iniciativa muito legal, que está pensando nisso, mas o Brasil é imenso. A gente lá na SANI, Senior Service, a gente trabalha, lógico, com uma classe social, mas a gente todo dia tem gente procurando a gente, falando, olha, eu não consigo pagar. Às vezes não é que é pobrinho, tá? A gente que precisaria de um incentivo, que viesse de algum lugar para ajudar a cuidar do pai, da mãe, cuidar para ter um cuidador 2 vezes por semana, por exemplo, para aliviar um pouco a carga do cuidado. Então, assim, a gente não vê nenhuma iniciativa que venha para ajudar essas famílias a cuidar. Estou falando porque a gente ouve isso todos os dias. A doutora Mônica falou da importância de unir a academia, unir a iniciativa privada, e eu acho que aqui eu queria fazer um adendo de unir a sociedade civil também, né? Porque tem um movimento nos Estados Unidos que é de villages, né? Que é muito interessante também, que são pequenas comunidades que se organizam para auxiliar idosos que moram sozinhos, né? Porque nos Estados Unidos os filhos vão embora, vão morar em outros lugares e tal, e os idosos envelhecem sozinhos. Então, como é que a gente faz para auxiliar essa população? Então, tem esse movimento de villages que eles se organizam com serviços de voluntários. Então, eu sou, por exemplo, sei lá, trabalho com faxina. Então, eu sou voluntária e posso doar 4 horas da minha semana para fazer faxinas. E aí, os idosos se inscrevem e falam, puxa, eu preciso de faxina na minha casa. E aí, essas horas são alocadas entre os idosos da comunidade. Então, a sociedade civil também pensar em como pode se organizar para auxiliar essa população. Eu estava conversando isso com o Michael agora, semana passada. Eu falei, Michael, e se a gente tivesse um sistema, sei lá, porque eu não entendo nada, ele entende tecnologia super, né, na nossa empresa, ele é o homem da tecnologia, que fizesse assim, um match entre um universitário, uma pessoa que pode fazer uma compra para o idoso, que pode levar o idoso, sei lá, vou pegar 2, 3 horas, vou levar o idoso, eu não sei se remunerado ou não, voluntário. Eu estava pensando isso, conversando isso com o Michael. Nossa, a gente também pensa em como resolver isso, entendeu? Porque a gente tem, eu pelo menos, eu sou ativista do envelhecimento. Eu tenho um compromisso com os velhos. Eu quero envelhecer e ter uma velhice legal. Como disse o Dr. Wilson, eu quero ir no navio, mas eu quero... 20 anos a mais. Eu amo viajar de navio. A Margarida vai Mas morar no navio. Eu amo navio, até moraria mesmo no navio. Só mais uma pergunta lá? Tá bom. Eu vou fazer mais uma pergunta que está aqui no nosso roteiro e depois a gente abre para as perguntas do público. A última pergunta que eu tenho aqui é sobre a casa como aliada no cuidado.
O ambiente físico pode facilitar ou dificultar o trabalho de quem cuida. Que mudanças simples e acessíveis vocês recomendariam para transformar uma casa comum em um espaço seguro e funcional para o idoso e para o cuidador? Bom, quem pode responder essa pergunta melhor aqui em termos de ambiente é a Mônica. Eu posso falar que a casa ela é um espaço subjetivo. A casa física, quando a gente envelhece, ela tem um significado diferente, né? Lá está a minha história, lá está nas paredes, no chão, nos quadros, nos pequenos, até nos aqueles bibelozinhos, aquelas coisas que a gente compra na viagem, sabe? Que a gente coloca. A gente vê que os idosos, e aí eu posso me colocar já nesse lugar, que a gente tem uma ligação afetiva com a casa. A casa é o nosso porto seguro. Quando a gente viaja, é bom a viagem, né, doutor Wilson? É gostoso, mas quando a gente chega em casa, não é muito melhor? Chega, olha, você está na sua cama. E eu tenho uma coisa assim, eu fico imaginando você não chegar no seu banheiro, por exemplo. Olha, todo mundo gosta de ir no seu banheiro, onde tem suas coisas, os seus hábitos, né? Então a casa tem essa relação. Toda vez que eu vou, eu olho isso, né? A casa daquele ambiente está contando a história daquela pessoa, né? Então tem esse aspecto. Agora, o aspecto do ambiente seguro, é lógico, a gente observa isso. Acho que a Mônica pode responder melhor do que eu. Eu acho que é muito difícil responder assim com uma receita de bolo, né? Eu gosto muito de uma frase do Mia Couto, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, que ele diz assim, é onde a casa mora em mim, né? Não onde eu moro na casa, é onde a casa mora em mim, né? Porque para o idoso, e para nós todos, é isso, né? Onde a casa que eu curto viver mora em mim, né? Então, é muito difícil, e eu costumo falar isso sempre, gente, em cursos que eu dou, para cursos de cuidadores, porque a primeira coisa que as pessoas falam assim, vamos tirar aquele tapete, vamos mexer naquela mesinha, vamos deixar o espaço mais livre, vamos tirar... Bom, enfim, a gente pensa só em mudança, né? Mudança para otimizar aquele espaço, para tornar aquele espaço mais funcional, mais seguro. É óbvio que eu acho que isso tem uma importância, a gente sabe que tem, né? Em termos de melhorar a mobilidade, prevenção de acidentes, quedas, etc. Mas eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado quando você faz essa mexida no ambiente, né? E eu acho que isso é mais grave ainda e mais importante quando a gente tem um paciente que tem um processo de declínio cognitivo, uma demência, porque isso pode ser muito ruim, né? Eu não gosto de dar receita de bolo, né? Porque eu acho que o profissional precisa ir lá, precisa entender quais são as modificações, e eu acho que elas têm que ser feitas devagar, né? Como a gente não introduz muitas vezes muitas coisas ao mesmo tempo, uma modificação é uma intervenção que precisa ser muito bem pensada, discutida de novo com a pessoa, trazida para esse centro do cuidado, para que ela possa também tomar as decisões. E eu acredito muito, obviamente, para pacientes com declínio cognitivo isso fica meio complicado, mas eu acho que para idosos que estão, do ponto de vista cognitivo, muito bem, eu acho que o cuidado centrado na pessoa, inclusive, envolve a pessoa decidir que ela quer correr o risco. Acho que é uma decisão muito difícil para a gente, enquanto profissional, mas eu tenho muitos e tive muitos pacientes onde não, eu não quero mexer e vai ficar assim e o risco está assumível, né? Eu acho que isso é importante, porque todos nós, no nosso dia a dia, a gente assume riscos, né? Então, tem que ser um risco calculado, né? Então, você, enquanto profissional, você tem que estar lá para mediar esse risco e dizer, não, realmente. Mas, eu sou super favorável ao que você falou. Se a pessoa tem cognição suficiente para fazer a sua escolha, ela sabe o risco que ela corre. A família quer que tire tudo. Tira tudo, deixa bem higiênico o ambiente, higieniza todo o ambiente, chama não sei quem para fazer isso, chama não sei quem. Calma. Até para o idoso com quadro demencial, eu tenho uma teoria, assim, que da minha vivência, tá? Eu trabalho com idosos há muitos anos. Quadro demencial, ele te fala, sabe? Ele vai expressando ali, mesmo no sintoma, ele vai mostrando, né? Aquilo como ele gostaria ali de ser cuidado. Então eu concordo com você.
Eu sou a favor de que a gente tem que ouvir esse indivíduo, a gente tem que respeitar esse indivíduo, e sempre a gente pensa que velho é o outro, né? Mas velho é a gente mesmo. A gente vai envelhecer, graças a Deus, como disse o Dr. Wilson, você tem uma opção, ou você morre ou você fica velho. Então eu optei por ficar velho. Então né, eu espero que me respeitem. Tem vários geriatras aqui que me conhecem, profissionais de saúde, por favor, me deixem ser velhinha do jeito que eu demandar. Eu só queria, assim, eu falo assim, eu não sou prescritiva de nada, né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar, porque uma vez veio essa indagação. A Sandra Gomes, quando estava lá no Ministério, da Secretaria de Direitos Humanos, ela tinha um projeto que era assim, o que a gente podia fazer de um pacote básico para casa de idoso e você comprar isso por um custo bem baixo. Aí ela me chamou, Mônica, vamos pensar o que tem que ter dentro desse pacote aí. Você começa a pensar, o quê? Bom, enfim, eu acho que realmente a gente tem algumas coisas que hoje já estão meio postas, né? E que estão muito disponíveis no mercado. Por exemplo, barra de segurança no banheiro. É um negócio que é recomendadíssimo, né? O CDC nos Estados Unidos já provou que precisa tal. Eu costumo falar assim, os idosos não querem pôr, né? Eu falo para eles, você tem airbag no seu carro? Tem. Você usa o airbag? Não. Então, a barra de segurança é a mesma coisa, ela está ali. O dia que você acordou e você tem a barra, você pode segurar ali, lavar seu pé, esfregar, não sei o que, você tem quando você precisa. Agora, se você não tem, é o problema. A mesma coisa de qualquer dispositivo de segurança. Então, eu acho que a gente tem já reconhecidamente evidências de que algumas coisas precisam começar a fazer parte de qualquer intervenção. Essa é uma delas. O governo deveria dar uma isenção, eu acho, de taxa para que as pessoas pudessem adquirir e ter um handmade man lá para instalar a barra, o marido de aluguel para instalar a barra, porque a barra sem o marido de aluguel não resolve. Mas você precisa pensar, Mônica, que velho é sempre o outro. Então, como é que eu vou pensar numa coisa que vai beneficiar os velhos? Se o velho é o outro, eu nem quero pensar nisso. Então, assim, eu concordo com você, mas eu acho que também as próximas gerações que estão chegando, é porque a gente agora cuida de uma geração, nós estamos falando de gente de 80, 90 anos, a gente tem idoso de 100 anos. Estava até conversando aqui com a, como você chama mesmo? Ana Luísa, eu atendi a sogra da Ana Luísa. Ela tem uma tia que tem 95 anos, morava sozinha e de repente declinou. Culturalmente dava aula sobre ópera, sobre artes, tinha uma galeria de artes. E aí essas idosas, para você introduzir algumas coisas, é difícil, mas as próximas gerações, eu acredito que isso já vai ser automático. Agora, se o governo, aí é política pública, vai oferecer isso e vai entender que isso é importante e que vai até, né, diminuir o risco de queda, né, porque idoso cai bastante no banheiro. Fratura, né, vai mexer no bolso, então diminui. Talvez isso seja uma coisa que... Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né, Margarita? Eu acho que tem que ser uma negociação, né? E toda negociação é um ir e vir, demora um tempo. Eu falo pela minha mãe, a gente tinha uma escada lá que eu olhava, as minhas amigas iam me visitar. Como sua mãe tem essa escada na casa dela? Você não é especialista em prevenção de quedas? Eu falei, pois é, mas é a realidade. E de tanto que foi, olha, demorou 1 ano e meio, mas eu consegui arrumar a escada. Às vezes você tem que levar tempo, não é uma coisa que você vai lá, faz uma avaliação, um relatório e fala assim, tem que mudar. Não, essas coisas não são assim. A gente não muda comportamento da noite para o dia, né? Uma das coisas mais difíceis é você mudar uma crença, um comportamento. Talvez a educação para o envelhecimento, como disse o Dr. Wilson Jacob. A gente tem que começar a educar, né, para envelhecer. Gente, ó, ele já olhou 3 vezes aqui pra mim. Com a caixa. Então, estou sendo obrigada a encerrar. A gente vai ter perguntas do público ou não vai dar tempo? Uma pergunta do público. Mas antes a gente queria... antes a gente queria pedir, se vocês pudessem dar um feedback, só apontar a câmera ali pro QR Code. E aí vem a última pergunta, falando de futuro, né? A pergunta é, de onde virão os cuidadores do futuro?
Olha, cuida bem que vocês têm. De onde virão os cuidadores do futuro? Bom, os estudos da professora Elenirata e da Nádia Guimarães mostram que vai ter um fluxo migratório, né? É o que você falou, já está acontecendo. Tipo na Europa, até no Japão, onde o cuidado era algo realizado pelos próprios japoneses, já abre um espaço aí para uma entrada dos imigrantes. E a gente não vai fugir disso. Hoje a gente trabalha com os que migram do Nordeste, Norte e Nordeste brasileiro para o Sudeste. Esse é nosso maior o fluxo migratório. Mas a gente já recebe, né, cuidadores, né? Angelina, aqui, minha sócia, que cuida da questão do recrutamento e da seleção, a gente já tem cuidadores de outros países. Eu acho difícil, com a minha experiência, aí é uma discussão que a gente pode abrir assim, cuidadores de língua espanhol, ok, que eu acho que ainda dá para fazer uma intermediação de contato verbal com o idoso. E cuidadores que vêm de outros países, que não é uma língua mais próxima da nossa, né? Então, assim, a gente vai viver um fluxo migratório de cuidadores vindo de outros países, talvez da América, aqui no Brasil, a gente já assiste isso na Argentina, no Uruguai, em outros países. E no Brasil, acho que isso vai rolar também daqui a pouco. Eu não tenho essa resposta para todos vocês. Gostaria de ter essa resposta. Ou seja, os povos vão continuar sendo... Na verdade, a realidade é essa. Mas a sociedade é esse. Positivos, outros não são, né? Eles ficam mais ansiosos, eles ficam mais agitados por não reconhecerem né, aquele humanoide como, né, humano. Enfim, a gente tem ainda, eu acho que, muita incerteza, inclusive na área de pesquisa sobre isso, mas é fato que eu acho que algum assistente de cuidado pode ajudar a, talvez, melhorar a eficácia do trabalho desse cuidador e, por isso, talvez a gente consiga otimizar esse trabalho. Não, o cuidador humano mesmo. Mas eu acho que a gente tem uma grande incerteza ainda pela frente. Bom, gente, gostaria de agradecer as nossas entrevistadas, a doutora Mônica, Marguerita, pelas colocações brilhantes e agradecer vocês por terem acompanhado aqui o nosso trabalho. Obrigada, gente.